Tá certo? Pronto, vamos começar pela chamada, né? Coloquem aí, pessoal, nome e número de vocês. Pronto, professor, já coloquei o meu nome. Pronto, eu vi, tá? Tô só tomando água mesmo. Vamos lá, né? Aqui a gente tem aquelas continhas que a gente uma vez fez na nossa segunda aula sobre os números, né? Onde a gente aprendeu como é que fala as operações matemáticas em inglês. Eu até pedi para que você anotasse, você lembra disso? Eu acho que quem faltou nessa aula não anotou, que foi o teu caso, ou Isabela, tá? Mas vou colocar aqui no chat, só para a gente revisar, tá bom? A gente aprendeu como é que fala o nome dos sinais matemáticos em inglês. Por exemplo, o sinal de mais. Nós falamos assim, ó. Plus. O sinal de menos. O sinal de mais é plus. Coloquei um sinal de mais e um igual. O sinal de mais, a gente fala plus. Menos, a gente fala minus, tá? Aquele sinal de dividir, a gente fala divided by, tá? E o sinal de multiplicar, que eu vou colocar um xzinho, a gente fala multiplied by, ou a gente pode falar times. Pronto, esse era o nome dos sinais, tá bom? Em inglês que a gente aprendeu. So, not much, Gutenberg, not much. Yeah, because I was with headache. Professor, Oi. Quantos números que tem que achar na segunda de Isso no caso são 7. 7? A gente chega lá, tá bom? Pronto, pois Isabela, anote, tá bom? Que a gente estava falando o nome das contas em inglês, então a gente tem que falar os sinais também em inglês, tá bom? Então, anote aí, tá bom? E a gente tem um sinal de mais que a gente pode falar assim, ó. Nós podemos falar equals, ou nós podemos falar is, tá? Esse é o que faltou, Isabela, tá? São a maneira de falar, tá? Então, a primeira eu vou responder com vocês, lendo em inglês, tá? Só para vocês saberem, para quem faltou a aula, ver como é que funciona, tá? A atividade diz o seguinte: add and find, ou seja, adicione e encontre. A primeira você tem que fazer uma soma, né? Dizia o seguinte: 20 plus 20. Lembra, eu tô lendo o sinal de mais, tá bom? Eu tô lendo tudo em inglês, tá? 20 plus 20 equals. Aí a gente vai corrigir o resultado. Vamos lá, pessoal. E aí, com essa continha? 20 plus 20 is... Quanto é que vocês fizeram? Em inglês, vamos lá, coloca o número. 4. Certo. Então seria 40, certo? 40. Yes. 20 plus 20 is 40. Tudo bem, Elaine? Muito bem, também. 40. Isso aí, eu vou colocando aqui também, tá? Quais são? 40. Colocando junto com vocês. 40. Se você quiser, você pode colocar os dois, tá bom? Você pode colocar o 40, o número mesmo, e ao lado colocar 40. Ou colocar só 40 mesmo, tá bom? Então, tanto faz. Pronto, e os demais? Como a gente já sabe como é que lê os sinais, a gente poderia fazer naquele esquema que a gente fez em uma das nossas aulas. Alguém lê a conta e a outra pessoa lê a resposta. E aí, vocês lembraram como é que a gente fez? Vocês conseguem fazer sozinhos? Lê a conta em inglês, com esses sinais em inglês que eu coloquei aí no chat, e outra pessoa fala o resultado. Tudo bem para vocês assim? Yes, no, yes, no, no, yes. Yes. Vocês lembram, né? No, a Laine não. Mas vamos lá, quem quer participar pode participar, tá? Quem quer participar, coloca aí no chat. Aquele mesmo, a gente já fez isso, tá? Uma vez. Você pode dizer assim, ó, eu quero, pronto, é Emily, tá? Então vamos fazer o seguinte, né? Pronto, quem quer responder é a... Eu, tio. E a Yasmin? Pera, tem que ver aqui na tela. Eu, tio. O Pedro, tá, Pedro, assim, Pedro, pronto. Então a Emily pode fazer a pergunta da questão
tá? Pode falar a soma, a conta, e o Pedro fala a resposta. Pois vamos lá, Emily. A segunda conta é o seguinte. 30 plus 30. 30 plus 30 Ótimo. Is. is E aí, Pedro, qual é o resultado? 30 plus 30. 16. 60. Muito bem, Pedro. 60. Ô, professor, 6 no aqui caso eu é botei 60. forte. Oi? Forte. Aqui eu botei forte. Forte é na 1, tá? Ou Emily? A primeira que a gente já fez, que era 20 plus 20 equals 40. Mas a gente tá na segunda, tá bom? A segunda é 30 plus 30, ou seja, 30 mais 30. E esse 30 mais 30 é 60, tá certo? Certo, Emily? A gente tá na segunda. A primeira a gente já fez. Então vamos lá. Pronto, vai ser você, Isabela. A Isabela. Ah, eu tava, Pronto, professor, vamos porque fazer o eu seguinte. tava confundindo. Ah, Eu sim, tava mas no você conserta aí, tá meio. bom? Então vamos fazer o seguinte: a Isabela vai fazer a pergunta, né? Vai ler a conta para o Ângelo responder, tá bom? Vamos lá. Tá. Vamos lá, Ângelo. Quero. Você coloca no chat, coloca eu no chat, que eu vou pegando pelos nomes, tá bom? Eu vou vendo sempre pelo chat. Pronto. Ô, Isabela, vai ler comigo, tá? A gente vai para a terceira conta, tá bom? Terceira Tá conta. bom. 25 25 plus, plus tá bom? plus Isso, plus 45. 45 Ótimo. Equals. equal Equals quer ser sinal de igual, tá? Aqui pode ser equals ou você pode falar is também. Então é a mesma coisa, tá? Então, 25 plus 45 is... E a resposta, vamos lá. Ô, Ângelo, qual é a resposta? Diga aí pra mim a resposta dessa conta. Vamos lá, Ângelo. Deixa eu ver se o Ângelo ainda tá aqui. Ou ele saiu e eu não vi. Caiu, o Ângelo saiu. Não, tá aqui o Ângelo. Não, eu não tô te ouvindo, Ângelo. Eu vi que tu ligou o microfone, mas não tá dando pra ouvir. Se você não... Oi, professor. Ah, pronto. Eu não tô ouvindo. Ah, Pronto, pronto. agora tá. Pronto, é a resposta, tá bom? Qual é a resposta dessa conta que a Isabela leu pra gente? Caso é a terceira conta, tá, Ângelo? É a terceira. 25 plus 45 is... E aí, qual foi o resultado? Professor, Oi. aí eu vou de novo, porque no chat eu botei eu. Sim, pode ser. Se ninguém mais for, pode ir repetido, tá certo? Pronto, o Ângelo não tá dando pra ouvir o Ângelo. Tá, mas vamos seguinte, tá? A gente vai dar a resposta, tá? A 3, a resposta é 70, tá? 70 que é 70, 70. 7. certo? 70. Tio, Oi. 7. tio, eu Oi. posso falar a conta sem responder, só falar a conta. Sem resposta? Pode, Pedro. Mas você coloca o seu nome no chat, pra mim sabendo, tá? Eu vou pegando a sequência. Já foi, por exemplo, agora a próxima que pediu foi a Ana Lívia, que no caso vai ser a Analice, certo? Analice, a gente vai ler a quarta continha que tá aparecendo aí, certo, Analice? Aí quem vai responder, deixa eu ver. Emily, vamos pegar na ordem, já que você colocou eu, a Emily vai responder, tá bom? Então a conta é a quarta, tá? Eu tô lendo de cima para baixo. Então, Analice pergunta, Emily responde. E Pedro, tem que especificar, é verdade, Pedro. Verdade, eu nem reparei. Mas eu vou tentar especificar agora, tá, Pedro Miguel? Vou tentar falar agora qual Pedro eu tô falando, tá? Então vamos lá, Annalise, pode ligar seu microfone, tá bom? Pronto, a conta é a seguinte: 7. Deixa eu ver. Annalise. Você tá aí, Annalise?
Pronto, Pedro. No caso, agora era a vez da Annalise. Pronto, no caso, a Annalise não tá, ou ela não tá ouvindo, a gente pode pular pro próximo, tá? A gente pode usar... Pode ser, vamos pegar na sequência, né? Já que a Annalise não respondeu. No caso, vai ser a Laiane. Pronto, Laiane. E ela vai perguntar para quem? A Laiane vai perguntar para Yasmin. Pode ser? Vamos lá. Que no caso, o Emily, tu deixa depois, porque a conta, quem era para ter falado, era a Annalise, mas ela não falou. Como tu já foi, a gente vai dar prioridade para os que não foram ainda, tá, Emily? Mas você vai falar de novo, tá? Então vamos lá. Laiane vai fazer uma pergunta para Yasmin, tá? Yasmin vai ficar com a resposta. Vamos seguinte, vamos para a conta, essa que a Annalise não falou, que é a quarta conta que tem aí. Pode ligar seu microfone, tá, Laiane? Prof, eu quero responder, não quero perguntar. Então vamos lá, Yasmin, você pode fazer a conta para mim? Pode ser, Yasmin? Posso. Pronto, pois vamos lá, Yasmin, comigo. 7 plus 7 plus 4 is... 4 is... Tudo bem, tudo bem. Laiane, e aí, Laiane? Qual é a resposta, Laiane? 11. Tudo bem, Laiane? Show, tá? Exato. Resposta é 11. Tudo bem. Deixa eu ver o próximo que a gente vai fazer a conta pra gente. É Ketna Cândido A Fernanda, professor. Fernanda, pronto. Então, Fernanda vai fazer uma pergunta pro... Deixa eu ver quem colocou o nome aqui para participar. Pode ser pro Pedro. Fernanda pro Pedro Almeida. Certo, Fernanda? Vamos comigo. Eu vou ler a primeira conta da segunda fila, tá bom? Tá bom. A conta é a seguinte. 9 plus 9 7 plus 7 is... is... Pronto. Pedro Almeida, qual é a resposta? 16. Isso, 16. 16. Muito bem, 16. Parabéns. Vamos lá. A penúltima, né? Deixa eu ver aqui quem colocou no chat para participar. Pedro já foi. Pronto, pode ser você de novo. Emily e Isaías Braz e a Isabela, né? Nós vamos continuar. Agora sim, a Emily vai fazer a pergunta e a Isabela vai responder. Eu posso perguntar? Pronto, a gente pode inverter, tá? Já que você não perguntou. Isabela, você pergunta a penúltima e a Emily responde. Depois, Emily, você pode fazer a última pergunta, tá? Eu deixo para você. Pois vamos lá, Isabela, comigo. A penúltima. 10 plus 3 10 plus 3 is... is... Pronto. Emily, qual é a resposta, Emily? 13. Qual? 13. Isso, 13, que é 13. Muito bem. Agora a última a gente pode inverter, tá? O Gutenberg, você pode falar a resposta, tá? Emily, você pode falar a pergunta e Gutenberg, você pode falar a resposta, pode ser? É Vamos a lá, última. Emily. A última, exato. Vamos para a última agora, tá bom? Vamos lá, Emily, vai comigo. A pergunta é a seguinte. 11 plus 7. 7. Pronto, de novo. 11 plus 11 plus 7 is... 7 is... E aí, Gutenberg, qual a resposta? 18. Isso, 18, tá? A gente fala 18, muito bem, 18. Certíssima a resposta, tá? Então, parabéns por quem participou. Mas super simples a atividade, né? Era uma soma simples com os números em inglês, no caso, vocês saíram super bem. Tá? Então, quem não fez vai corrigindo aí, tá bom? É a Isabela, provavelmente é a Isabela, Isaías, tá certo? Vamos lá, assim, agora essa era a questão que algumas pessoas não entenderam, tá? Vocês estão vendo esse círculo de palavras, de letras misturadas? Você ia achar nelas, tá bom? Especificamente 7 palavrinhas dos números. Por exemplo, nessa primeira filinha, né, que começa, a gente tem a palavra 70, tá? Você vai procurando, é lá na quinta letra, né? Tem 70, que é 70 em inglês. Você ia circular ela, tá? Achar a palavra. Tá? No caso, a primeira que aparece é 70, tá certo? Vou até ir deixando no chat, né? Para vocês irem corrigindo aí. A primeira é 70. Achou as 7, Pedro? Pedro Miguel. Boa, tá, cara? Depois, então, vamos lá. Vamos me ajudando. Depois de 70, na ordem, qual é a que aparece? Qual é
Qual é o número que aparece? Vocês podem colocar no chat, eu vou corrigindo. Tudo bem, Valdemir? 11, certo? 11, Essa é a segunda. E a terceira que aparece? 14, Muito bem, 40, que é 40. Essa foi a terceira. A quarta palavra que aparece, qual é? 30, Isso, 13, tá? Se você falar 30, fica 30. Tem que ser 13. Lembra que a gente viu isso aula passada? Que os números que terminam em I é que são as dezenas. Esses in são os números até 20, né? 13, 18, tá certo? Então a gente dá ênfase nesse teen. Pronto, vamos lá. A antepenúltima. Olha, ó, 16, tudo bem? 16. A penúltima seria sim. 60, né? Palavras bem parecidas, né? 16, 16. 60, 60, tá? E a última que sobrou pra gente, 18. 18, Pronto. Excelente, pessoal. Excelente, tá? Então vamos lá. A atividade que a gente tem agora, tá? É uma atividade que você vai ter que, mais uma vez, vai seguir as orientações do professor, tá? De novo, você não vai escrever nada, tá? É a atividade da página 82, que é uma atividade de escuta também, tá bom? A gente já praticou um pouquinho os números, então acho que vocês já estão bem melhores. Vocês vão conseguir fazer isso aqui tranquilamente. A atividade diz o seguinte, tá? Presta atenção. Color the numbers according to your teacher's instructions. Ou seja, pinte os números de acordo com as instruções do seu professor, tá? Então, como é que vai funcionar? Vocês estão vendo esses números da página 82? Eu vou... Tá? Yes. Eu vou falar uma frase, tá? Do tipo, eu vou falar em português, mas depois em inglês só para exemplificar. Eu vou dizer o seguinte. O número 2 é verde, tá? Só que eu vou falar em inglês. The number 2 is green. Aí você vai lá e pinta de green, certo? A gente está misturando os números com as cores. Eu vou dizer o número e eu vou dizer a cor que ele é e você vai pintar. É assim que vai funcionar. A gente não vai fazer de tudo, tá? Não precisa fazer de todos os números. Mas eu vou escolhendo números que está aparecendo nessa tabela e eu vou dizendo the number e o número is e eu vou dizer a cor dele. Vocês entenderam como é que funciona? Estão prontos? Coloca no chat. Yes, para saber Yes, que yes. tá pronto. Então pega aí seus lápis de cor, tá? Preparado. Vamos lá. O primeiro número que vocês vão ter que pintar é o seguinte. Peraí, professor, que tô pegando aqui meus lápis de cor. Pronto, eu posso esperar uns 2 minutinhos, tá? Para você pegar seus lápis de cor. Sem problema, dá para esperar, tá bom? Pronto, professor. Peguei. Certo. Já começa, tá? Pronto. Todo mundo pronto, né? Vamos lá. O primeiro número é o seguinte. Preparar, apontar, valendo. Vamos lá. The number 6 is red. Ok? The number 6 is red. Então você pinta, tá bom? Eu vou repetir mais uma vez. The number 6 is red. Aí depois, quando for postar no Google Sala de Aula, eu vou pedir para que você mande a foto da atividade, tá bom? Atividade de sala, mas eu vou querer que você mande a foto só para me saber como é que você vai fazendo, tá bom? Mas, repetindo, última vez, tá? The number 6 is red. Pronto, vamos lá. Deu para fazer isso, só me confirme. Se você quer que eu repita, você coloca no chat, tá bom? Repete, professor, que eu repito. Se você não tiver entendido ou achou que não entendeu, tá bom? Então, vamos lá, vamos pro próximo. O próximo que eu vou escolher... seguinte. Isso vai ser fácil. The number 1 is black. Ok? Repetindo. The number 1 is black. Em português, pronto, Yasmin. Essa é a atividade, tá? A gente vai falar, como eu falei, o número, o nome do número em inglês e o nome da cor em inglês. E você vai tentar adivinhar o que eu tô falando, tá? Você vai tentar compreender. Aí depois que a gente corrige em português, tá, Yasmin? Entendeu? Então a atividade é uma atividade de escuta. Você escuta e você tenta preencher, tá? Lembra que a gente viu nas aulas passadas os números. A pronúncia dos números, tá bom? Mas a gente vai corrigir, Yasmin. Pode ficar tranquilo, tá bom?
Poderia fazer assim, eu poderia fazer uns 2 a cada 3, não, a cada 3 números que eu fizer, eu corrijo, para não acumular, tá certo? Mas vamos lá, o primeiro número que eu disse foi o seguinte, the number 6 is red. Segundo número, segunda frase que eu disse foi a seguinte, the number 1 is black. Eu vou falar só mais um e a gente corrige aqui, tá? Próximo número é o seguinte, deixa eu escolher aqui um número alto. The number 60 is yellow, tá? Repetindo. The number 60, desculpa, the number 60 is yellow. Pronto, última vez. The number 60 is yellow. E aí, vamos lá, vamos corrigir, né? Esses 3 até agora que a gente fez. O número 1, o primeiro número que eu falei foi o seguinte. Esse daí que o Ti falou é de 16. Depois vamos corrigir, tá? Vamos corrigir. O primeiro que eu falei foi the number 6 is red. Vamos colocando aí no chat. Eu falei que número e que cor. The number 6 is red. O professor pode repetir o Número 6, vermelho. tá? Pronto, muito bem, Isabela. O número 3, vermelho. Show. Então você pode pintar aí, tá certo? Ô Emily, repete, Emily, eu não ouvi a pergunta. Não, o último que o professor falou, eu não entendi. Pronto, eu posso repetir, tá? O último número, que foi o terceiro que eu falei, foi o seguinte. Eu que falei. The number 60 is yellow, tá? The number 60 is yellow. Tá certo? Pronto, agora vamos lá. Eu corrigi o primeiro, a gente vai corrigir o segundo número que eu disse. O segundo número foi o seguinte, tá? The number 1 is black. Então vai, qual foi a cor e qual foi o número? The number 1 is black. Número 1, preto. Pronto, muito bem. Número 1, preto. Então, pinte aí, tá? Número 1 foi preto. O último, muito bem, Soraya, Douglas, show. O terceiro que eu falei foi o seguinte. The number 60 is yellow. E detalhe, aquela pronúncia é difícil, né? Porque a gente sempre confunde 60 com 16. No caso, eu falei 60. Se 60 é 60. Tá certo? Certo, Valdemir? Qual é a diferença? De novo, vou repetir a diferença de 60 para 16. Tá? Vou escrever os dois de novo. Professor, Oi. Professor, 60 ou 70? 70. 60, tá bom? 60. Certo. De amarelo, né? Exato. Acertou, Pedro. Muito bem, Pedro. Vou escrever os dois e vou comentar de novo a diferença, tá? Esses são os dois, tá? 16 é 16. 60 é 60. Qual é a diferença? A diferença, ela tá no último som. Eu tinha pintado 16. Pronto, você vai corrigindo aí, tá? A diferença, ela é muito suave, tá bom? Ela tá no último som. O 16, o último som, ele é mais puxado, ó. 16, tá? Eu tô puxando esse in, 16. O 60, ele não é tão puxado, é 60. Olha para você ver a diferença, né? 16 para 60. Você tem uma diferença, tá? Então sempre o 16, ele é sempre mais puxado. O último som é mais puxado. Então eu sei que confunde, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? Então pronto, esses foram os 3. Vamos lá, vamos continuar. Vou dizer mais 3, mesmo processo. Vou falar mais 3 e a gente vai corrigir depois de 3. Vamos lá. E as cores, elas podem se repetir, tá? A qualquer momento, pode ser que se repita. Vamos lá, o próximo número, próxima frase é a seguinte. The number 10 is green. Vamos lá. De novo. The number 10 is green. Eu vou repetir mais uma vez. The number 10 is green. Então você vai pintar aí, tá? Vamos para a segunda frase. A segunda frase é a seguinte. The number 12 is pink. De novo. professor, que eu ainda tô pintando o que o professor falou. Pronto, o primeiro, né? Sem problema. Posso até repetir o primeiro mais uma vez, que eu falei. Que é o quê? The number 10 is green. De novo, the number 10 is green, tá? Aí o outro. The number 12 is pink. De novo. The number 12
is pink. Eu vou repetir mais uma vez, tá? Para dar tempo. The number 12 is pink. Certo? Vamos lá, vamos pro próximo. O próximo, deixa eu pegar um número alto também, para ficar mais difícil. Pode. Eu sei o número, mas eu não sei a cor. De qual? Se você não pegou de cara, não tem problema. A gente vai corrigir junto, tá bom? Não tem problema. Se você não sabe a cor, você aguarda, a gente corrige junto. É uma atividade de sala, tá bom? Então não tem problema. Você não precisa, a gente vai fazendo junto mesmo. A gente tá aprendendo, né? Vamos lá, vamos pro terceiro, tá certo? Pro próximo número. É o seguinte. Pelo menos as cores, até agora eu tô usando cores simples. Algumas, né? Algumas, pelo menos, né? Vamos lá, o próximo número é o seguinte. The number 100 is gray. Essa acho que tá um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. The number 100 is gray. Professor, não tô sabendo a cor. Não sei. Mas fica coisa difícil, não tem problema, a gente vai fazendo junto, tá? Mas vou repetir mais uma vez. The number 100 Eu acho que eu sei qual is é. gray. Então, vamos lá, vamos corrigir, tá? Quando for pensar a questão, quem souber, fala no chat. Pronto, ô Maria Luísa, é verdade. Letícia é a Maria Luísa, né? Pronto, vamos só corrigir essas três bem rápido, tá? A primeira que eu falei foi the number 10 Professor, is sou eu, green. a Maria Luísa, só que a minha irmã botou o nome dela. No caso, é a Maria Luísa? Sim. Ah, sim. Tranquilo, tá? Então, vamos lá. A primeira que eu falei, the number 10 is green. Vamos lá. Qual é? Qual foi o número e qual foi a cor? The number 10? Verde. Muito bem. 10, verde. Então, o 10 é verde. Muito bem. O outro que eu falei, depois desse, foi o seguinte. The number 12 is pink. Tá? The number 12 is pink. Então, qual foi o número e qual foi a cor? 12 rosa. Muito bem. 12, rosa. Excelente, pessoal. 12, rosa. E o último, né, que a gente falou, só pra gente encerrar a aula, tá? O último foi the number 100 is gray, tá? Bom chute, Douglas. Mas no caso, isso, ô Hillary. Perfeito, Hillary. É cinza, tá bom? Se escreve assim, ó. Gray. Você também pode escrever assim, se você quiser. Cinza, tá bom? Oi, Pedro. Oi, Pedro. Eu tava em dúvida se era cinza ou era branco. Porque ó, a pronúncia confundia com verde, porque a pronúncia de verde é green, tá bom? E a pronúncia de cinza é gray. Então você vê que gray parece com green. Então é por isso que estava um pouquinho difícil. Mas corrigindo, né? O 100 é cinza, tá certo? Tá certo? Deixa eu ver aqui a hora. Já foi, tá, pessoal? Eu vou deixar a atividade para casa. Tá? Bem simplesinha, tá? Para vocês fazerem. Até a próxima aula, tá bom? Até a próxima semana. Bye, bye. Tchau, bye, 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 bye. Bye, bye. Tchau, professor. Tchau, professor.